Bem verdade é que nós vivemos um tempo muito complicado na nossa nação. A nossa nação vive um caos na economia, nossa nação vive um caos na educação, vive um caos na segurança, vive um caos na saúde. Nossa nação está completamente dividida entre um lado e entre outro lado, infelizmente. O brasileiro vive tempos muito difíceis e é totalmente desesperançoso quando nós olhamos para a nossa nação e vemos que o brasileiro se importa muito mais com o futebol do que com o rumo da nossa nação. O brasileiro perde mais tempo com fofoca do que com o rumo da nossa nação. O brasileiro perde muito tempo com coisas secundárias, que não são importantes, que não são muitas vezes necessárias. Nós vivemos uma época que o nosso país está com a ética, com a moral, com o caráter, todos eles totalmente devastados. As coisas estão totalmente invertidas no nosso país. Uma época de escândalos, uma época de corrupções, uma época que o brasileiro está sofrendo muito com a política e com tantas outras coisas que, infelizmente, têm devastado a nossa nação. O nosso povo, o povo brasileiro, é um povo que é totalmente voltado para a carnalidade, para a futilidade. Tanto que nós tiramos dias para festejar a festa da carne, que é o carnaval. Nós temos o nosso jeitinho brasileiro de fazer as coisas, de passar as pessoas para trás, de levar vantagem em cima de negócios, de ganhar dinheiro de forma errada. O brasileiro é um povo que ama jogos, porque prefere tentar a sorte em jogos de azar do que trabalhar para ser uma nação próspera. Então nós vivemos tempos muito difíceis sobre o nosso país. Mas lá em Isaías, capítulo 1, Isaías falando com o povo de Judá e com o povo de Jerusalém, que era um povo totalmente idólatra, parecido com o nosso, que era um povo muito corrupto, parecido com o nosso, que era um povo que estava se desviando de Deus, igualmente nós estamos. E se nós seguirmos o conselho ou os conselhos que Isaías deu para Judá e Jerusalém, para o povo de Israel, nosso país tem muitas chances de vencer. Nosso país tem chances de sair da onde ele está hoje. E no versículo 5, Isaías fala: por que continuam a atrair castigos sobre si? Cara, o que nós estamos passando no nosso país é culpa de nós mesmos. O brasileiro tem a mania de colocar a culpa nos políticos, mas quem coloca eles lá somos nós. E muitas vezes nós chamamos os políticos de corruptos e nós nos vendemos. Nós vendemos os nossos votos para eles. A corrupção começa primeiramente em nós. Eles só foram parar lá por nossa conta, por nossa causa. Então não tem como nós reclamarmos do nosso país, sendo que as decisões que são tomadas nesse país, primeiramente começam em nós. É você, é eu que temos a responsabilidade de colocar pessoas no Senado. É eu e você que elegemos o presidente, os vereadores, os deputados. Sou eu e sou você.
Então, se nós queremos mudar o rumo da nossa nação, nós temos que entender isso aqui, que o castigo que cai sobre o nosso país, o castigo que cai sobre o nosso povo, não é culpa de Deus. Nós estamos simplesmente colhemos aquilo que nós plantamos. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. É tudo culpa nossa. A falta de saúde, a falta de educação, a falta de segurança, o castigo que nós sofremos na economia é por nossa própria conta. É por causa das nossas próprias decisões. É por causa das nossas próprias atitudes. É por causa das nossas escolhas ou não escolhas. Mas ele segue lá no versículo 16. E ele dá aqui a chave para a gente ser uma nação próspera. Ele dá uma chave que, se nós aplicarmos ela, o Brasil será diferente. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos. Defendam a causa dos órfãos. Lutem pelos direitos das viúvas. Então, cara, nós temos que se limpar. O que é se limpar? É se arrepender dos nossos pecados. O povo brasileiro precisa se arrepender dos seus pecados. O povo brasileiro precisa se arrepender dos seus erros. O povo brasileiro precisa se arrepender das suas falhas. O povo brasileiro precisa se arrepender das suas atitudes. Nós só mudaremos como nação. Nós só caminharemos para um futuro promissor, para um futuro brilhante, se nós se arrependermos dos erros que nós estamos cometendo hoje. O Brasil só tem como dar certo se nós olharmos para nós e falarmos: não tem como continuar como está. Se nós não mudarmos o nosso caráter, se nós não mudarmos as nossas escolhas, se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós, como povo, como nação, nós iremos perecer. Nós iremos sucumbir. Nós iremos falhar miseravelmente como povo e como nação, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para o Senhor. Então, a primeira dica que ele dá é essa. E depois que nós fizermos isso, lá no versículo 18, ele fala o que vai acontecer. Embora seus pecados sejam como um escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Cara, então não interessa do nível que o brasileiro chegou. Não interessa do nível de imoralidade que nós estamos vivendo. Não interessa. Se nós nos arrependermos hoje, Deus vai restaurar a nossa nação. A nossa nação depende somente de nós olharmos para nós mesmos e nos arrependermos da imoralidade sexual, nos arrependermos do adultério, nos arrependermos da corrupção, nos arrependermos de ser um povo tão idólatra, nos arrependermos de sermos um povo tão carnal, nos arrependermos do jeitinho brasileiro. E Deus vai olhar do céu, do alto e sublime trono, e vai nos curar, e vai nos renovar, e vai nos dar a oportunidade de fazer tudo novo. Vai nos dar a oportunidade de ser uma nação próspera. Vai colocar esse país no rumo. Basta nós, como povo, reconhecermos nossos erros, deixarmos de ser orgulhosos, deixar o nosso ego,
a nossa arrogância de lado e reconhecermos que somente o Senhor é Deus. Quando o brasileiro reconhecer que somente o Senhor é Deus, essa nação irá prosperar. Quando o brasileiro reconhecer que a nossa esperança tem que estar nas mãos de Deus e não de político A, não de partido A, não de partido B, o nosso país irá prosperar. Quando a nossa nação reconhecer os seus maus caminhos e reconhecer que há somente um Deus, somente um Senhor e somente um Salvador, aí sim a nossa nação irá sair desse limbo, irá sair dessa sujeira, irá sair desse poço, desse lamaçal, e eu tenho certeza que a nossa nação irá prosperar. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, eu te peço que compartilhe, peço que você curta, peço que você deixe um comentário, peço que você compartilhe com uma pessoa que precise ouvir essa mensagem e assim como você, também será abençoada. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família.